Rapaziada, essa aí é a equipe de natação do Flamengo comemorando mais um título e hoje, se Deus quiser, levantaremos a taça da Copa Voltaço, que é como se fosse a Copa do Brasil da categoria Sub-14, com um trio de ouro, né? Lucas Beda, Rafa Luca e também João Link. Já já eu dou mais detalhes desse Fla-Flu decisivo. Em relação ao Wesley, existe uma possibilidade dele ser cortado da Copa do Mundo. Vocês levariam quem para o lugar dele? Provavelmente o Ancelotti não convoque um lateral direito, e sim um jogador para outra posição. E aí deixa aquela pontinha de esperança no coração do Pedro, centroavante, porque estamos carentes de um bom centroavante na seleção canarinho. E em relação ao Arrascaeta, foram reveladas as conversas do jogador com o empresário em relação à sua nova lesão. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe o seu like, se inscreva na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, estamos em mais uma final. O nosso Sub-14 nessa temporada de 2026 só está nos dando alegria e muito orgulho para a nação rubro-negra. Hoje tem Fla-Flu, já já eu dou mais detalhes para vocês dessa grande final, mas antes disso, vamos relembrar e vamos dar uma passadinha também nesse time que tem vários excelentes jogadores, né? O trio de ouro, que é o Lucas Beda como camisa 10, é o maestro ali, é como se fosse o nosso Arrascaeta do meio campo. E nas pontas, né? Na ponta direita, o Rafa Luca, que manda muito bem, é liso. E na ponta esquerda, outro liso também, que é o João Link. Os dois jogadores são difíceis de serem parados pelos adversários. E o Lucas Beda sempre dando aqueles passes açucarados. Geralmente ele manda uma trivelinha que deixa toda confusa a zaga adversária e encontra sempre na melhor posição possível os nossos jogadores de ataque. Tem o Gustavo também, lateral esquerdo, que manda muito bem. O Cauã, zagueiro. O Pedro Luca, que fez gol na partida de ontem. O Bruno Jubilado. Então são vários excelentes jogadores nesse time do Flamengo e estamos em mais uma grande final, né? Se a gente for dar uma repassada nesse torneio, a gente está na final da Copa Voltaço, que é como se fosse uma Copa do Brasil da categoria, e relembrando, né, a gente já foi campeão do brasileiro da categoria, que é o Brasil Soccer Cup, que é equivalente ao Brasileirão, vencemos o Fluminense na grande final, e no torneio mundial, que a gente também se sagrou campeão, a gente deixou para trás times como a Juventus da Itália e também a Atalanta da Itália. Então são vários clubes com excelência que a gente conseguiu superar. E dessa vez, né, na Copa Voltaço, que é equivalente à Copa do Brasil da categoria, às 4 horas da tarde, Flamengo versus Fluminense. Ainda não temos a confirmação qual emissora vai transmitir, mas assim que eu tiver, eu coloco o link aqui na descrição do vídeo. E vamos pra cima deles, né, galera? É uma reedição da final do Campeonato Brasileiro. Com certeza o Fluminense vai vir mordido, com muita gana, mas o nosso time tem muita qualidade e também tem muita raça. Então vamos pra cima do Fluminense, se Deus quiser, levantar mais uma taça, conquistar mais um torneio, mais uma Copa, porque essa molecada do Sub-14 é uma molecada que dá prazer de ver jogar, além da organização dentro de campo, as peças individualmente, elas têm muita qualidade. Então, pra cima do Fluminense, contamos com a sua audiência. Já já eu boto o link aqui do jogo pra vocês e bom jogo a todos e bom jogo também pra nossa molecada. O Lucas Beda fez aniversário esses dias, a gente deseja um feliz aniversário mesmo que atrasado e que você arrebente também nessa final, porque é um jogador fundamental nesse time Sub-14. E rapaziada, o Brasil venceu o Egito por 2-1, mas o alerta está ligado em relação ao Wesley, né? O Wesley saiu chorando, ele pode ser cortado da Copa do Mundo, mas é bem prazeroso, sinceramente, ver a seleção brasileira jogar com vários jogadores, ou que são ex-jogadores do Flamengo, ou jogadores que ainda atuam no time rubro-negro, né? Temos aí o Léo Pereira entrando durante a partida, é um jogador que, na minha opinião, pode ser facilmente titular da seleção brasileira. O Danilo também entrou muito bem no lugar do Wesley, né? Eu, sinceramente, colocaria o Danilo, caso o Wesley tenha que ser cortado, eu colocaria o Danilo como lateral direito e não levaria nem o Vitinho, que é lateral direito que está na pré-lista, nem o Paulo Henrique, que é lateral direito também que está na pré-lista. O Paulo Henrique é do Vasco e o Vitinho é do Botafogo. Eu faria, para muita gente, uma loucura, mas eu faria isso com certeza. Vendo a sofrência que a gente tá em relação a centroavante, eu chamaria o Pedro. Eu queria muito saber a opinião de vocês. É uma loucura da minha cabeça? Ah, o Wesley sendo cortado tem que trazer um outro lateral direito. Pra mim não, galera. Pra mim não. Deixa o Danilo ali jogando na lateral direita, porque tem muita experiência e também tem muita bola no pé.
e eu traria um cara para resolver o problema do ataque, um problema de centroavante, porque o Ancelotti, ele chamou praticamente só o titular de ontem, que foi o centroavante, o Thiago, só ele que foi chamado para ser um centroavante com as características ali mais parecidas com a do Pedro, né? Aquele centroavante mesmo. Então, eu faria essa loucura, entre aspas, caso o Wesley seja cortado. E o Wesley é um jogador fundamental nessa seleção recheada de ex-jogadores ou jogadores do Flamengo, né? De ex-jogadores ali, temos o Wesley, o Vinícius Júnior, né? O Paquetá, que com certeza será um titular, ele é atualmente jogador do Flamengo e acredito eu que também seja titular nesse time. Então, aquele desgosto que a gente tinha em relação a ver a seleção brasileira sem nenhum jogador do Flamengo, dessa vez está totalmente diferente. O Flamengo recheou várias seleções, principalmente a seleção brasileira, com seus jogadores. Então, é isso em relação ao Wesley, fará exames e aí teremos a confirmação de sim ou não pro seu corte, e se ele for cortado, você chamaria quem pra vaga dele? Muita loucura chamar o Pedro, ou vocês colocariam outro nome aí pra integrar essa seleção brasileira na Copa do Mundo, caso realmente tenha o corte do Wesley? Sua opinião é muito importante, por favor, coloque ela nos comentários. E o drama da Arrascaeta, hein, rapaziada? Após o problema na clavícula e se esforçar muito para poder se recuperar, a seleção do Uruguai acabou estourando o nosso meio-campo. Teve uma lesão grau 2 na panturrilha e já eu revelo as conversas dele com o empresário em relação a esse problema. Mas a verdade é a seguinte, né, rapaziada? O Flamengo tinha feito ali um planejamento pro atleta para ele voltar uma semana depois do que ele voltou em relação aos treinamentos com a seleção do Uruguai, e a seleção do Uruguai ela não cumpriu com esse planejamento, botou o jogador para treinar uma semana antes, ele sem estar com o preparo físico ideal, acabou estourando a panturrilha e provavelmente jogando a Copa do Mundo pro alto, apesar da situação dele continuar lá com a seleção do Uruguai e tentar algum sacrifício, né? Mas qual o Arrascaeta que irá voltar? Essa é a grande pergunta, esse é o grande questionamento. Então vamos abrir aspas aí pro Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta. Aí vem esse golpe de repente, né? Essa contusão na panturrilha. E aí ele me liga de manhã e também me escreve dizendo: amigo, fiquei fora da Copa do Mundo. Aí o Daniel Fonseca, ele respondeu, né? O que você está falando? Eu pensei que você tivesse quebrado a clavícula de novo. Mas não foi isso. Tinha sido uma ruptura muscular na panturrilha. São lesões nos quais a gente sabe que é difícil a recuperação, né? E aí ele continuou, né, respondendo se dá tempo ou não para o Arrascaeta participar da Copa do Mundo. Mas graças a Deus ele permanece lá e vamos com tudo. Estamos confiantes e ele tem a capacidade de se recuperar rapidamente, porque é um atleta que se recupera rápido das poucas lesões que ele teve. Eu não sei se são tão poucas lesões assim, né, Daniel Fonseca? Mas a gente espera também, como um clube que paga o salário do atleta, receber o atleta inteiro, até porque temos uma decisão contra o Cruzeiro em agosto, né? E qual o Arrascaeta que vai voltar? Então, bem complicada essa situação em relação à seleção do Uruguai não ter seguido o planejamento que o Flamengo mostrou para eles. Mas agora também não adianta chorar pelo leite derramado, a gente torce, eu pelo menos torço por uma recuperação a melhor possível para o Arrascaeta. E em relação se ele vai jogar a Copa ou não, galera, eu gostaria muito que o Arrascaeta voltasse inteiro, ele jogando Copa do Mundo ou não. Minha prioridade é o Flamengo, não é a seleção do Uruguai. A gente torce pela felicidade do atleta, mas antes vem também a nossa felicidade tendo o atleta inteiro para principalmente a disputa das oitavas de final da Libertadores. Eu tô errado? Eu tô certo? Você responde e bota a sua opinião também nos comentários. Boa sorte aí na recuperação do Arrascaeta. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado. Até a próxima e saudações.